No quadro Direito em Pauta de hoje, vamos falar sobre penas e medidas alternativas. Elas seriam uma possível solução para o caos em que se encontra boa parte do sistema penitenciário do país. Para entender melhor como funcionam essas medidas, eu converso agora ao vivo aqui no Jornal da Manhã com o presidente da Comissão de Direito e Processo Penal da OAB Mato Grosso, Saulo Gaiva. Bom dia, obrigado pela presença aqui com a gente. Bom dia, Antônio. Bom dia, telespectador. É sempre um prazer estar aqui. Vamos lembrar, Código Penal brasileiro é de quando? Código Penal da década de 40. Então já temos aí 75 anos. Exatamente. De Código Penal. E ele, com esse tempo todo, 7 décadas, quase 8 décadas, ele passou por algumas mudanças para melhorar a aplicação dessas penas para quem pratica crimes. Vamos lembrar das duas grandes reformas do Código Penal no Brasil. As penas restritivas de direito, Antônio, elas sofreram duas reformas ao longo dessas mais de 7 décadas de vigência do Código. Primeiro, em 84, quando houve uma reforma da parte geral do Código, houve uma previsão, um reforço dessas penas alternativas à prisão, e na década de 90, mais especificamente em 1998, houve uma lei que alterou de maneira bastante significativa a aplicação dessas penas restritivas de direitos, que são as penas alternativas ao cárcere, à prisão. Então compare para a gente com exemplos. Até 1984, como que era quando alguém era condenado à reclusão, e depois de 84, passando por 98, o que é possível hoje no Brasil em termos de penas alternativas? Tá. A partir da reforma de 1984, o sistema das penas restritivas, ele ganhou um reforço e passou a ser previsto como penas autônomas. Antes a gente tinha as penas privativas de liberdade, reclusão e de detenção, e a partir de 84 a gente começou a prever de maneira mais sistemática essas penas restritivas. A partir de 98, nós tivemos uma alteração em que elas passaram a ser autônomas e independentes das penas privativas. E aí o que significa isso? A partir de determinados critérios abstratos previstos pelo legislador, as penas restritivas de direitos passaram a ter aplicabilidade. Quais são esses critérios? Quantitativo de pena, penas não superiores a 4 anos de reclusão ou crimes culposos. Segundo aspecto, esse condenado não pode ter sido condenado, não pode ser reincidente em crime doloso. E um terceiro aspecto, o crime praticado, no caso para ter a substituição de pena, não pode ter sido praticado com violência e grave ameaça. A indicar, e aí este é o quarto ponto, que aquela substituição da pena por uma restritiva de direito seja suficiente à punição daquela conduta. Em termos de penas alternativas, exemplifique para a gente. Nós temos no Código, primeiro, a prestação de serviços à comunidade e a entidades públicas, nós temos a perda de bens e valores, nós temos a prestação de serviço à comunidade, interdição temporária de direito e limitação de final de semana. O caso mais recente agora, das tornozeleiras, é considerado uma pena alternativa ou não? É uma forma diferente de prisão? Explique para a gente isso aí e diferencie. Tá, a gente tem que separar as situações. A tornozeleira é uma forma de acompanhamento dentro da progressão do regime de cumprimento de pena. Nós temos no Brasil as penas privativas de liberdade e as restritivas de direito. Dentro das privativas de liberdade, nós temos os regimes fechado, semiaberto e aberto. Diante da dificuldade do aparelho estatal em criar vagas para o semiaberto, nós temos essa possibilidade de utilizar as tornozeleiras para os regimes semiaberto e aberto como forma de monitoramento daqueles reeducandos. A gente abriu entrevista chamando a atenção para o problema da superlotação no sistema penitenciário brasileiro. Fica parecendo que as penas alternativas buscam esse objetivo, ou seja, desafogar o sistema penitenciário. O senhor chama a atenção que há algo mais importante do que isso. O que é, e aí que foi que orientou os legisladores, principalmente com a reforma do Código Penal em 1998. Antônio, as penas restritivas de direitos, elas têm dois móveis principais. Um primeiro, estrutural, de desafogar o sistema penitenciário, que a gente sabe como está superlotado e ele é ineficiente. E segundo, ele vem numa ideia de ressocialização do preso. Percebeu-se que, principalmente nos crimes cuja pena seja de curta duração, você retirar aquele indivíduo da sociedade e colocar no cárcere não gera ressocialização. E aí vem-se uma ideia de penas alternativas à prisão para que
facilite a reinserção desse reeducando na comunidade. E aí você tocou num aspecto interessante, porque em 1990 a ONU aprovou as chamadas regras de Tóquio, que era um comando internacional para que os países implementassem dentro de seus territórios penas alternativas à prisão. E é exatamente nesse sentido. Em primeiro lugar, desafogar o sistema carcerário, que está superlotado. Em segundo lugar, melhor proporcionar essa ressocialização. Agora, presidente, vamos olhar para um outro aspecto, o aspecto de vítimas e familiares de vítimas. Há um sentimento na sociedade brasileira de que a pessoa que às vezes cometeu um crime, ela tem que estar com a pena de reclusão. Ela tem que estar trancafiada e não pode, inclusive, ser liberada mesmo depois do cumprimento dessa pena. E aí, quando se fala em pena alternativa, fica aquele sentimento de impunidade, que não se aplicou a lei como deveria ter sido aplicada. Qual que é o entendimento hoje no meio jurídico sobre isso? A pena alternativa, ela pune ou ela não pune? Na verdade, ela pune, Antônio. Tem uma ideia muito antiga, de vários séculos dentro do direito, de um autor italiano, que diz o seguinte: mais importante do que a quantidade de pena, ou seja, do que a severidade, é a celeridade na aplicação dessa pena e principalmente a certeza de que aquela pena vai ser aplicada. Então, claro que quando a gente fala de vítima, a gente fala de familiares, a gente tem aquela expectativa psicológica de uma maior punição. Só que a gente tem que separar isso do problema de direito penal. Porque o problema de direito penal, a Constituição nos diz que a sanção deve ser suficiente e adequada para aquele caso concreto. E já se demonstrou que a medida substitutiva, ela costuma ser mais eficaz do que uma medida privativa de liberdade. Rapidamente, vou aproveitar essa oportunidade. Essa discussão em nível nacional sobre a redução da maioridade penal para adolescentes que cometeram crimes. É o caminho, é a alternativa ou não? Antônio, sinceramente, não. Por quê? Nós vemos que o sistema penitenciário hoje está superlotado. Ele é caro, ele é ineficiente, faltam vagas, faltam recursos. E se você antecipar a entrada desses jovens dentro do sistema penitenciário, você vai estar só deslocando um problema e dinamizando, aumentando esse problema da superlotação. Muito obrigado pela presença ao vivo. Boa semana aí. Muito obrigado, Antônio. Até a próxima. Até a próxima.